Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui o nosso encontro, né? Nós do grupo de estudo Domênico Grossudo, né? Estamos também fazendo parte desse projeto de extensão, né, sobre filosofia política e direitos humanos, né? E a gente se reúne mais uma vez aqui, né, no dia de hoje, que algumas pessoas por aí estão celebrando, né? Hoje foi o término do julgamento do Bolsonaro e a equipe, né? O ex-presidente, né, Jair Bolsonaro e a equipe, e eles, só a título de informação, né, não estou fazendo uma festa, houve um julgamento, né, final a partir de hoje, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino. Não, hoje foi ontem. Foi antes de ontem. Zanin. O primeiro foi o Moraes, depois o Flávio Dino, depois o Fux. E na tarde de hoje foi a Carmen Lúcia e o Zanin, né? E aí, só registrando, né, foi decretado a condenação 4-1, né? O Fux votou contra a condenação do Bolsonaro e do grupo, e os outros membros votaram a favor, né? Foi feita o nascimento da Vai ser feita aí. Não, foi feita já. Saiu agora. Foi 27 anos de condenação. Foi? 27. Para o ex-presidente? O ex-presidente já ia ser Bolsonaro. Eu sei que era 40. Nossa. Foi muito, né? Assim, foi um negócio. Mas depois a gente conversa sobre isso, tá bom, pessoal? Eu queria comentar com vocês hoje um pouquinho sobre os textos que a gente vem tratando do filósofo italiano Domênico Grossudo. Nós chegamos já a fazer leitura, né, e comentários sobre a obra dele, o Marxismo Ocidental, né, e nós estamos acabando de concluir a nossa leitura sobre esse texto aqui dele, chamado A Questão Comunista, né? O Marxismo Ocidental e a Questão Comunista foram textos escritos antes, mas ele estava antes de falecer, né? E no caso desse aqui, também o outro, foi publicado, né? Se não me engano, o Marxismo Ocidental ele ainda estava vivo, né? Havia mandado para a publicação. Mas esse aqui foram textos que encontraram no gabinete dele e tem relação com o outro texto, outro livro, que foi escrito pós-morte, né, assim, em 2018, depois que eu tinha falecido. Mas veja, no Marxismo Ocidental ele vai discutir, né, duas formas de marxismo que o Domênico Grossudo detecta, né, e depois eu vou comentar um pouco sobre isso, porque ele estava em questão comunista. Mas veja, o texto do Marxismo Ocidental ele discute basicamente sobre o que é o Marxismo Ocidental, né, como surgiu esse conceito, a gente não vai trabalhar aqui, e a diferença do Marxismo Ocidental em relação ao Marxismo Oriental. Vocês sabem que houve a Revolução de Outubro, né, na União Soviética, pelo menos quando se tornou a União Soviética, né, a União Soviética, assim, na Rússia, no caso, depois se tornou a União Soviética. Eu não vou discutir a questão do processo, como se deu, né, a tomada de poder pelos bolcheviques, que não foi nem tão sangrenta, né. Primeiro, houve todo um processo, né, de discussão sobre a guerra, né, e se eles entravam ou não, né, mas os bolcheviques foram muito espertos, né, e conseguiu ganhar a simpatia da população, do exército, né, prometendo pão, reforma agrária, né, pão para os famintos, né, tirar o pessoal da guerra, né, isso também agradou o exército, né, porque era uma guerra onde essas elites na Europa, né, têm interesses, né, imperialistas e colonialistas e tal, e o povo, né, é bucha de canhão, né, inclusive a Rússia foi detectada que estava muito despreparada para essa guerra, né? E os bolcheviques, eles, liderados por Lenin, né, eles prometem, né, retirar
a Rússia da guerra e distribuir pão, né, para a população e fazer uma reforma agrária. Então, ele agradou vários setores da sociedade, né? O campesinato, com a ideia da reforma agrária, os militares, com a ideia de retirada da guerra, e a população em geral, né, que estava passando fome e tal. E o czar era muito injusto, né, assim, diante das reivindicações, até muita gente foi morta, na praça pública. Mas, com a tomada do poder, né, também não vou discutir a questão dos processos aqui que ocorreram, né, mas assim, há divergências dentro dos bolcheviques, dentro das próprias lideranças em relação a como se dá continuidade a essa revolução, né, a revolução na Rússia. Então, você tem, por exemplo, o Stalin, que defendia a ideia de um socialismo apenas dentro do Estado, né, desenvolver, né, as competências e o governo, né, e Trotsky se tornam inimigos, né, e vai, né. Trotsky foi líder do Exército Vermelho, era um judeu e tal. Ele era a favor de que houvesse uma continuidade dessa revolução a nível internacional. Até hoje, trotskistas e stalinistas não se dão muito bem. E eles estão vivos por aí. Então, eu, como um mero estudante, professor, né, de algumas questões, né, nunca tinha estudado o marxismo, estou começando a estudar agora. Sempre estudei muito filosofia política, como sou filósofo há muito tempo. Lá desde os gregos até, principalmente Hegel, eu estudei muitos anos, e agora com essa nossa leitura do meio sul, eu acho importante se apropriar um pouco dessa história, né? Mas veja, o nosso texto, né, e a questão do marxismo ocidental, se vocês forem ver, depois ela tem uma relação muito grande com esse processo da revolução, que a gente, do meio sul, sempre chama de a Revolução de Outubro, ele não fala Revolução Russa de 1917. Quando ele estiver falando da Revolução de Outubro, vocês já vão saber que é a Revolução bolchevique de 1917 na Rússia. Então veja, em relação à China, né, que é o que Domênico Sul destaca como marxismo oriental, né, principalmente a China, o Vietnã, Cuba, né, o Laos, né, tem vários países do mundo, a Coreia do Norte, que até hoje são considerados comunistas, né, socialistas ou comunistas, e deram continuidade, né, a essa revolução. E que no Ocidente, né, na metrópole, a esquerda, que ele denomina de marxismo ocidental, não aceita muito bem, não vê com bons olhos esses marxistas, né, que se apropriaram do pensamento marxista e fizeram uma revolução em seu próprio país. Por quê? Essa discussão é chamada de a questão nacional. É a questão nacional. Muitos marxistas acham que ser marxista, fazer revolução, ser de esquerda, é levar o marxismo, né, e o proletariado, e discutir, né, essas questões de como Trotsky, né, fazer uma revolução a nível internacional. Né? Mas veja, apesar das divergências com o Stalin, né, mas veja, a esquerda ocidental, que eles chamam de marxismo ocidental, aí você tem várias figuras, né, que ele destaca, né, e entre elas uma escola específica, que é a escola de Frankfurt, né, você tem Adorno, Horkheimer, Marcuse, toda essa galera, né, que são considerados marxistas ocidentais. Até o próprio Haber, né, assim, então, Axel Honneth, né, que a gente chegou a trabalhar. E esses autores, e dentre eles também alguns outros, por exemplo, na Itália, também no sul, fala do Togliatti, né, do Hardinegger, né. Togliatti tem um papel mais positivo, digamos assim, na visão do Domênico Sul, na forma como compreende o marxismo, né? Positivo assim, no sentido de não compreender o marxismo da forma como o marxismo ocidental compreende. E a discussão que a gente vai enfatizar hoje é principalmente em relação ao papel, por exemplo, do Estado. Né? O marxismo ocidental, né, tem uma visão, segundo o Domênico Sul, muito messiânica, né? A ideia de um messianismo, de um populismo, né?
muitas vezes está presente na esquerda, né? E Domênico Lossurdo afirma, né, que os comunistas eles devem combater esse sentido, essa visão, né? Ou seja, de uma visão messiânica, de um socialismo utópico, né? E a visão, né, que ele afirma que o marxismo oriental se apega muito mais, que é um marxismo mais de cunho científico, né? A gente chegou a tratar aqui do conceito, por exemplo, do Domênico Lossurdo de Alfigueira, né, que ele usa de Hegel, que é a ideia da negação, né, elevação, né, e conservação, a visão dialética de Hegel, para mostrar, né, que o marxismo, né, e essa visão da esquerda do marxismo oriental, né, compreende e destaca muito melhor essa questão e por quê, né? Enquanto o marxismo ocidental, e aí nós temos que destacar Hardy Negri, né, que ele fala, que fica, né, o livro Multidão e Império, né, são marxistas, e Ernest Bloch, né, a própria escola de Frankfurt, todos eles, né, têm uma visão que ele considera que muitas vezes ela é um tanto utópica, mas também uma visão muito culturalista, de cunho filosófico, e não uma visão pragmática, como foi na Ásia, principalmente, a China, né, o Vietnã, esses países, Cuba, né, os países que tiveram, né, você tem o Laos também, você tem a Coreia do Norte, esses países que fizeram uma revolução, né, nacional para resolver as questões dos problemas enfrentados pelo colonialismo, né, foram povos colonizados pelos povos europeus, né, pelo imperialismo europeu, estadunidense, e tiveram que se defrontar e dar conta de questões práticas, né, a questão de como manter o Estado, a questão da economia, né, são questões. E veja, o marxismo ocidental ele se apega a duas questões principais que a gente poderia destacar aqui, que é a questão da economia e do Estado e da extinção, né, desses dois, se puder falar dessas duas instituições, desses dois âmbitos, né, assim. Então, acabar com o capitalismo, mas também acabar com o mercado, né, uma visão assim, no comunismo, passando pela literatura do proletariado, né, uma visão muito messiânica. Extinguiria-se o Estado, né? E muitos desses marxistas chegam a criticar os marxistas orientais, a própria União Soviética, por não ter feito isso, né? Domênico Lossurdo até critica, diz: olha, a União Soviética ela teve um papel muito importante em derrotar o nazifascismo, né? Hitler, né? Foram eles que derrotaram, né? Os Estados Unidos só chegaram lá no momento, foram os soviéticos, né? Morreram. A China tem um papel muito importante também, né, nessa história toda, né? E não é destacado, né, pelo Ocidente. Colocam nos filmes bolivarianos como se os Estados Unidos fossem o grande herói, né, da história. Foram os russos, foram os chineses, né? Então veja, e eles, nesse momento de assédio, né, do nazismo, queria inclusive transformar essas populações, né, fazer parte da União Soviética, da Rússia, em escravos, né? O projeto nazista era isso, né? Em servos, né, da Alemanha. E uma visão imperialista e colonialista, né, que segundo Lossurdo dá continuidade a essa visão colonialista e imperialista liberal, né? Não é algo novo que surge no ar, né? Os europeus eles tinham seu projeto, né, o próprio pensamento liberal, colonialista, né? E acaba se tornando países, você tem até hoje, né, que são considerados imperialistas, né, segundo, né, dominam o planeta, né? E vem também com isso a questão do racismo, né? Os povos amarelos, os povos negros, né? Nós latinos, né? Todos eles viam como, né, povos, raças inferiores. Então, o capitalismo
escravidão, né, você vê nos Estados Unidos, ela convive, né, para e passo, né, com o capitalismo. Então veja, qual é a discussão aqui, e a crítica que também o professor faz, né? É que a esquerda ocidental, com sua visão messiânica, né, e um certo populismo de esquerda, né, ela não consegue, né, fazer uma leitura correta do ponto de vista geopolítico de todo o assédio, né, que foi feito, por exemplo, à China e os países considerados comunistas, né, socialistas, né, e que continuaram com esse processo revolucionário. E também a questão de que essa esquerda ocidental, ela é cega para um fator importante, né, que é a questão do colonialismo. Né. Na sua metrópole lá, eles falavam na defesa do proletariado, né, mas nas colônias falavam de defesa do liberalismo, né, de defesa de direitos liberais e sociais. Né. Marxistas, por exemplo, como Togliatti, né, eles dizem que essa é uma herança que o comunismo, que os socialistas têm que se apropriar, não é eliminar, né, as liberdades liberais e sociais, né, não é eliminar. Elas fazem parte de um processo de desenvolvimento, né, mas que essas liberdades, como critica também o Sul, né, elas só são teorizadas e evidenciadas, pelo menos pela elite, né, o proletariado também muitas vezes é expropriado na própria metrópole, mas na colônia, né, as populações que são, né, dominadas, né, que são expropriadas, né, essas liberdades elas não são vistas. Eles falam, os liberais falam de liberdade negativa, como o conceito da Guanabara, como conceito que tem dois autores muito importantes na criação desse conceito, que eu considero. Né? Você tem Benjamin Constant, que escreve o texto da liberdade dos antigos comparada aos modernos, né? Na época moderna, onde ele mostra que a liberdade dos gregos é uma liberdade de participação, né? Liberdade política, e a especificidade da liberdade moderna, né? Nesse seu livro da liberdade dos antigos comparada aos modernos, é que a liberdade burguesa é uma liberdade privada, e não intervenção do Estado na vida privada dos indivíduos. Um outro autor contemporâneo, liberal, né, que faleceu há alguns anos atrás, chamado Isaiah Berlin, ele escreve também um livro chamado Dois Conceitos de Liberdade, onde ele toma esse conceito, essa liberdade dos antigos, e ele denomina de liberdade positiva, e a liberdade burguesa ele chama de liberdade negativa. Então, principalmente essa liberdade burguesa, que é chamada de liberdade negativa, né, dos direitos do indivíduo, né, que o indivíduo tem, principalmente no âmbito privado, a sua liberdade, né, ela não é levada em conta pelos povos, usando uma expressão muito comum atualmente, né, utilizada pelos países que estão atrelados aos BRICS, né, principalmente no sul global, né, no sul global, os países da África, da América Latina, né, da Ásia, né. Esses povos colonizados, eles, pelos europeus, pelos povos denominados liberais, ao outro lado, né, eles não têm suas liberdades, né, respeitadas, também o professor chamado dessa. Então veja, o marxismo ocidental ele tem um cunho muito eurocêntrico, segundo também o professor, né? E aí essa crítica, eles não se envolvem com os problemas concretos de administração do poder, como na China, no Laos, no Vietnã, em Cuba, né? Coreia do Norte, né? Problemas concretos, né, como eu disse para vocês, de algoritmos, de embargos, de assédio, né, de intervenções, né, principalmente da região de Rios, segunda metade do século XX e até agora a primeira metade dos Estados Unidos,
né, depois da Inglaterra, os Estados Unidos se tornam velho, né, você tem momentos diferentes, né, você tem a Inglaterra como, lá voltando até atrás, Espanha, Inglaterra, né, depois os Estados Unidos, né, se torna, o país se domina, né, a nível internacional, e aí você tem, depois da Segunda Guerra Mundial, né, ainda, né, você tem um momento de bipolaridade, né, de divisão do poder entre União Soviética e Estados Unidos. Depois que a União Soviética é desfeita, né, com todo o assédio que é feito, não foi uma implosão interna por incompetência, como Domênico Grosso diz na sua obra A Fuga da História, né, o texto, né, assim, foi todo um assédio que houve, né, dos países considerados como imperialistas, especialmente os Estados Unidos, né, e a União Soviética acaba sendo vencida, né, numa terceira guerra mundial, né, assim, fria, né, digamos assim, fria, porque ela não houve guerra, tinha uma bomba atômica, né, e se existe uma guerra quente, né, o planeta é capaz de ser destruído. Mas veja, nós estamos passando agora por um momento muito importante. Semana passada eu estava vendo o desfile, né, a China comemorando a libertação, né, do Japão, né, invadiu, né, e aí você vê, foi um recado bem dado, né, para os Estados Unidos e o mundo todo. A China está com um nível de desenvolvimento tecnológico muito sofisticado, inclusive bomba atômica, né, armas que conseguem, e outras armas que conseguem chegar em qualquer lugar do planeta, né, destruir porta-aviões. Então, os Estados Unidos visivelmente perderam, né, o seu momento de unipolaridade, né, de um único poder que conseguiu dominar o planeta. Isso aconteceu só uma vez na história da humanidade, eu acredito, agora com o domínio americano, né, que está decaindo nesse sentido de que existem outros poderes, né? A Rússia, né, que desses três você tem os Estados Unidos ainda como um estado mais poderoso, né, e com o PIB ainda maior, né, apesar de que a China já ultrapassa o PIB e poder de compra, né, mas assim, aí você tem depois a China, né, como o segundo mais poderoso, o segundo PIB também, e a Rússia, né, que tentaram, através da Ucrânia, destruindo ali e não conseguiram, né, até hoje continua essa guerra por procuração. Então veja, por que eu estou discutindo essa questão com vocês, né? Porque é uma continuidade de tudo que a gente está falando aqui, né? Essa divisão entre o marxismo ocidental e oriental, essa divisão entre os países socialistas e países capitalistas, o fim da história, como decretou Fukuyama há alguns anos atrás, é uma mentira. Não existe o fim da história com o capitalismo e os países democráticos liberais vencendo. Fukuyama, né, causou uma grande euforia, né, nesses países, Estados Unidos, Europa, né, esses países liberais, né, achando, né, deram uma alegria a eles muito momentânea de que eles tinham vencido a história, né, e o socialismo tinha sido derrotado de uma vez por todas. Não é verdade. A China continua socialista, essa é a minha visão sobre a China, né? O Vietnã, apesar de ter uma economia de mercado, mas é o Partido Comunista, é o Estado quem dá o direcionamento dessa economia, mesmo que existam milionários, né, na China, o Partido Comunista. E a China definitivamente não é mais capitalista. A China definitivamente não é mais capitalista. Não é. Até porque o capitalismo, conceitualmente falando, ele precisa ter aquela conjunção de fatores que você tem um contingente populacional muito rico, e essa riqueza atrela a ele o poder político. Então a gente tem um exemplo aqui, o Brasil é um exemplo muito elucidativo de país capitalista, e quando vai a economia brasileira, quando o agronegócio brasileiro vai mal, e aí é por isso que você nota que o agronegócio brasileiro compõe o agronegócio, e aí fica claro, é o grande agronegócio, é o agronegócio voltado para exportação.
voltado para a exportação. E aí, quando a gente vê o conjunto do legislativo deles, que aí você tem a lei Candir, que ele não paga imposto quando importa, a lei isenção de imposto para comprar produto lá fora, isenção de imposto para comprar produto aqui dentro, isenção de imposto quando ele vende e isenção de imposto quando ele negocia o dinheiro. Inclusive, ele pode esperar o dinheiro estrangeiro se valorizar, né? Ou você pode deixar o grande produtor de soja, por exemplo, quando ele vende a soja dele em dólares, ele pode esperar esse dólar se valorizar para poder trazer o dinheiro de volta, o que do ponto de vista do país é prejudicial, porque ele limita a entrada de dólares no Brasil e faz com que o dólar se valorize no Brasil. Aí você nota isso, que além de tudo, ainda tem um plano safra, que é um incentivo financeiro, um subsídio para esse contingente populacional que gera pouco emprego e ganha muito dinheiro nas nossas costas. Então, assim, fica muito evidente no Brasil que se trata de um país capitalista, porque tem essa conjuntura de fatores. A estrutura da sociedade brasileira é feita para essa categoria, esse grupo da sociedade, ganhar muito dinheiro. Isso não acontece na China. Na China você tem uma centralidade do poder político focado no Partido Comunista Chinês. Então, mesmo quando há um conflito entre bilionários chineses, e não é só ser bilionário, não é ter bilionários não caracteriza um país como capitalista. O país foi ter bilionários e esses bilhões de dólares ou bilhões de moeda corrente no local, ele tem que representar um poder político, que obviamente dinheiro, ele tem essa associação com o poder, mas no caso da China, não. No caso da China, o poder político advém da atividade política. Então, muitas vezes, um sindicalista, pela própria natureza da sua função, pela natureza de política, de ação política, ele pode perfeitamente ter mais poder político do que um bilionário na China. E aí você tem um caso de conflito com um bilionário na China, citando o exemplo, já que nós somos, a gente trata aqui da materialidade do caso, do Alibaba, em que o bilionário fez críticas ao Estado e aí a política chinesa entendeu que aquilo ali, ele desvirtua aquilo que é o plano e o projeto de país que eles têm. E aí, a partir desse momento, eles entraram em contato com o presidente e ele teve que dar uma esfriada, teve que dar uma sumida por um tempo. Quando voltou, já não criticava. Isso aí, deixa claro, não é nem característica do Estado totalitarista, isso é uma característica de um Estado que o bilionário não pode falar o que quer. Porque a ideia de falar o que quer, eu tenho liberdade de expressão, essa ideia não existe. Ela é uma ideia liberal que ela não se materializa na realidade. Em lugar nenhum do mundo você pode dizer o que você quer. Em lugar nenhum do mundo. Muito bem. Veja, voltando a... Obrigado pela parte. Tá, fica à vontade. Vocês também, qualquer um que quiser fazer depois. Agora, voltando só à questão para que eu não perca o fio da meada, né? Muito obrigado pela colaboração, foi muito importante. Voltando à questão e pegando a deixa que você deixou, né, em relação à China, né? Então, a China eu também concordo que ela não é um país capitalista. O pessoal diz, o capitalismo de Estado, né? Vale Lenin, vale Carinha, vale assim. Não concordo que seja um capitalismo de Estado, porque é justamente um país comunista que coordena a economia e tem toda essa liberdade de mercado, né, bilionários e tal. Depois a gente pode aprofundar essa questão. O que eu queria chamar a atenção para vocês, o tópico de hoje, e eu acho que a China é importante para dar um exemplo em relação a isso, é o entendimento, né, em relação ao marxismo. Né? A China se coloca como marxista-leninista e maoísta. Né? Qual é a contribuição de Mao Tse-tung? Né? É criativamente trazer o marxismo e criativamente trazer o marxismo para a cultura chinesa, digamos assim, né? Para o contexto chinês. Assimilação. Assimilação, justamente. Muito obrigado.
assimilação, levando em conta os problemas chineses, a questão nacional, que é importante, né? E aí, para aquelas pessoas que dizem, está desvirtuando o marxismo e o internacionalismo, né? Vários marxistas muito inteligentes, caso de grandes mesmo, né? Colocam que tem nada de contraditório você destacar a questão nacional com a questão internacionalista, né? Uma contribui na outra, inclusive. Você tem um país hoje forte como a China, né? Ou tem a União Soviética naquela época, né? Então você tem esse país, ele dá uma colaboração a nível internacional, né? A única divergência é que o Trotsky queria fazer imediatamente, continuar a propagar a revolução a nível internacional, e Stalin diz, não, tem que focar na questão nacional. Mas veja, no caso da China está bem claro, né, que ela pende muito mais para o stalinismo, né, do que para o trotskismo, né? Assim, por quê? Porque o entendimento da China, né, ela, muito concretamente, né, é que você não pode ter uma visão utópica, um socialismo utópico, né, ou uma visão como a esquerda ocidental tem, de que a esquerda, o marxismo ou o projeto socialista, né, comunista, no caso, passando pelo socialismo, pelo proletariado, é distinguir o Estado e também a economia. Não, os chineses, muito praticamente, muito pragmaticamente, mostram isso. O Estado, e Lenin também se deu conta disso, né? Lenin se deu conta disso, na administração. O Estado é importante desenvolver o Estado, né? Não se deve extinguir o Estado. Essa ideia de extinção do Estado é uma coisa utópica, né? Vamos extinguir o direito burguês às leis, né? Muitos anarquistas colocavam isso, e alguns marxistas também se apropriaram, né, dessa ideia, né, de extinguir a economia, de extinguir o Estado, né? Não. Inclusive em relação à economia, né, ao capitalismo, né, o capitalismo, dentro dessa visão, Deng Xiaoping coloca muito bem, né, não existe socialismo com repartição de miséria, né? Ele coloca, Deng Xiaoping é muito inteligente nesse sentido. Ele diz, olha, não existe socialismo com repartição de miséria. Talvez os primeiros cristãos, aquela ideia de repartir, né, a pobreza, né? E aí essa questão do messianismo entra muito bem, né? Eu fui clérigo da Igreja Católica, tinha muitos padres, colegas que eram da esquerda, eram padres, eram pessoas muito voltadas à questão do marxismo, e eles vinham com amor, né, com os pobres, né, a opção pelos pobres, né? Isso é legal. A esquerda, a igreja, se preocupar com os pobres. A gente não está falando aqui de São Francisco de Assis, nem dos primeiros cristãos, né? Ele até cita, né, o Hardinegger, né? Assim, como se chegar ao comunismo fosse, né? Vai até além de Ernest Bloch, né, de uma paz e comunhão com a natureza. Ele, Hardinegger cita até São Francisco de Assis, né? Interessante, né? A pobreza, a repartição, a comunhão com os animais, né? Essa coisa, como se não fosse existir mais conflito na face da Terra, né? Uma visão científica, né, no sentido do marxismo científico, como eles consideram, e aí a gente entende o marxismo, né, científico, essa ideia de científico, não de um ponto de vista positivista, né, no sentido hegeliano, no sentido da filosofia tradicional, científico de algo elaborado, bem conceituado, né, não no sentido de um positivismo. Feito como é Justamente. Então você tem uma visão marxista científica nesse sentido, ela leva em conta aquilo que Hegel chama de Aufhebung, né? De você compreender, né, esse processo de negação, de superação e de conservação como algo importante. Não se nega, não se elimina o capitalismo. O capitalismo se elimina enquanto exploração, mas não em termos tecnológicos de desenvolvimento das forças produtivas. Isso é importante, o desenvolvimento das forças produtivas, e Mao Tse-tung já colocava isso, né? Ele tem um texto da Nova Democracia, onde ele diz, e ele acrescenta nessa visão marxista uma etapa, né, digamos assim, que não existia, que ele chama de nova democracia, né? Antes do próprio socialismo, né? Nós vivemos uma nova democracia. É o momento de
de transição para a ditadura militar. Então, onde tem que se prezar pelo desenvolvimento das forças produtivas. Quando o pessoal faz uma leitura, por exemplo, da China, muitos, lembrei agora de David Harvey, ele mesmo, né, chegou ao momento de taxar a China de neoliberal, né? Mas eu acho que ele depois mudou essa visão. Né? A China não é um país neoliberal. Né? A China tem todo um projeto que o Ocidente não enxergou muito bem, nem a própria esquerda, né, de desenvolvimento. Embora existam conflitos, como existiu, por exemplo, o próprio Mao Tse Tung, né? O Deng Xiaoping teve que ser reeducado, né? Reeducando, né? Mas depois ele mesmo foi chamado, né? Para fazer parte do novo governo, onde, né, ele viu muito bem, né, e o seu grupo, que a revolução ela continuava não mais armada, né, como no início da revolução, né, na luta contra os japoneses, né, no nordeste da China, na expulsão, né, dos países colonialistas imperialistas da China, né, mas no momento que tomaram o poder, né, expulsaram Chiang Kai-shek, fugiu lá para Taiwan, né, antes era chamada de Formosa, né, foi colonizado também pelos portugueses também. Sim. Mas veja, Taiwan depois se decreta a China, né, e ainda é representada na ONU, mas depois os Estados Unidos, com esses conchados geopolíticos, né, veio um momento de chance, né, quando a China e a Rússia, a União Soviética, entram em conflitos, né. Eita, é um momento da gente destruir a União Soviética, vamos botar a bomba atômica lá e vamos deixar esses. Né? Então veja, mas essa é uma pergunta mais pequena parte. Até para complementar o que o senhor está falando, eu acho que talvez para elucidar também, é importante a gente lembrar que existe uma diferença conceitual na forma como se constitui um Estado, que tem a ideologia comunista como direcionamento do país e a ideologia liberal como direcionamento do país. Então, na economia capitalista, que é o resultado da ideologia liberal aplicada à realidade, lembremos disso também, não existe a economia horizontalizada, não existe um planejamento central. Os interesses da economia capitalista, elas são interesses difusos, e aí você tem conversões de interesses, que é o caso da burguesia, né? A forma como a burguesia se enxerga tal qual a burguesia como classe dominante, né? E aí o que acontece com a burguesia é que ela tem interesses que convergem, interesses convergentes. E aí o que acontece? Quando a burguesia enxerga uma oportunidade de enriquecer e de enriquecer na hora, naquele exato momento, agora é sempre um momento. Então, não existe para o capitalismo economia de longo prazo, planejamento de país. Isso é sempre feito baseado em interesses individuais, que a gente tem que lembrar que a liberdade que trata o liberalismo, ele trata da liberdade individual e do direito de propriedade. Fundamentalmente é isso. Os outros são respostas aos movimentos socialistas do século XX. Então, até aí, não existia planejamento de país. Inclusive, é um dos pontos, talvez, que seja feita a maior contradição entre o capitalismo e o feudalismo, é justamente a ausência de projeto do país que o capitalismo não consegue oferecer. E aí, como ele não consegue oferecer, vai valer o interesse do momento. No momento que os Estados Unidos viram uma oportunidade, e aí repare, não é o país dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, naquele momento, ele nunca se organizou como um país que zera pelos interesses de um povo, de uma nação. Eles são sempre um conjunto de pessoas que dominam o país, os capitalistas daquele país, observaram uma oportunidade de fabricar produtos mais baratos, ao mesmo tempo que tem uma margem de lucro mais alta. E essas pessoas ganharam muito dinheiro nessas operações, desde, eu acho que nos anos 70, o professor pode se estiver errado, desde os anos 70, que houve essa mudança de Taiwan deixar de representar a China para
para a representação chinesa ser feita pela China continental, vamos dizer assim, até porque até hoje nem a China continental nem Taiwan se enxergam como algum outro país que não seja a China. E aí, dessa mudança, os Estados Unidos encararam como uma oportunidade de repente enfraquecer ali o inimigo mais direto, que seria a União Soviética, trazendo um aliado para perto, mas o fator principal, e esse sempre foi o grande ponto dos Estados Unidos, é o fator econômico. Naquele momento, o capitalismo americano ganhou muito dinheiro. Agora, o que se fez com o dinheiro que foi ganho é outra história. Inclusive, tem até uma entrevista de um blogueiro chinês que dizia de forma muito clara que os Estados Unidos precisam de uma revolução. A relação bilateral entre China e Estados Unidos foi extremamente proveitosa do ponto de vista financeiro. Os Estados Unidos ganharam muito dinheiro, a China ganhou muito dinheiro. Só que a China, ele mesmo diz isso, a China construiu casa, construiu hospital, construiu estrada, ponte, hidrelétrica, termoelétrica e tudo mais, produziu energia e investiu em tecnologia. E os Estados Unidos pegaram um contingente pequeno da população e enriqueceram esse pessoal de tal modo que aí Paulo Arantes vai tratar do processo de brasilianização dos Estados Unidos, que é quando a elite é tão mais rica, tão distante da realidade do povo comum, que ela nem se enxerga como pertencente ao mesmo grupo. Ambos se dizem americanos, mas não se sentem como americanos. Quando um fala americano, não está tratando do outro. Do mesmo jeito que no Brasil, quando um se diz brasileiro, quando a burguesia brasileira se diz brasileira, ela não está dizendo que ela é brasileira como o povo brasileiro é. Ao contrário, muitas vezes isso é para dizer assim: eu sou um brasileiro de verdade, você não é um brasileiro de verdade. O americano diz: eu sou um americano de verdade, você não é um americano de verdade. E essa antipatia, ela é recíproca dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos existe um certo grau de antipatia entre a burguesia e o proletariado, mas esse grau é cada vez menor, até pelo processo de brasilianização, que essa assimilação está acontecendo por outros meios que não sejam econômicos. E no Brasil, essa antipatia simplesmente não existe. Desde Casagrande e Senzala, que eu acho que elucida bem esse elemento, apesar de não concordar 100% com o que é tido como verdade no livro, né? Então, obrigado pela parte disso também. Você lembrou de umas questões interessantes. Eu já vi várias entrevistas, às vezes, com líderes africanos de outros países, e o que eles afirmam é justamente isso, né? Assim, além do desenvolvimento tecnológico e da responsabilidade que a China tem com o próprio povo, né, os governantes, né, assim, muito sério, como enriqueceu, como você disse, eles enriqueceram, mas tudo isso foi bem investido no país, né? Tecnologia, inteligência artificial, carros elétricos, né, os melhores do mundo, você tem a BYD, a OGEG, né, o PWM, tecnologias, painéis solares, vários tipos, né? Inclusive, a gente no desfile que eu estava comentando com vocês, teve um impacto mundial muito grande, né? Até em termos de desenvolvimento de armas, né? Assim, para poder mostrar, olha, nós temos capacidade de nos defendermos, né? Assim, tem um filme que foi lançado há um tempo atrás que mostra a invasão chamada Massacre de Nanquim, no nordeste da China. Os japoneses mataram mais de 300 pessoas a sangue frio, torturando da pior forma, a população civil, soldados e tal. E eu estava vendo uma entrevista ontem com uma intelectual chinesa, né, que era jornalista, ela disse que eles nunca pediram desculpa, nunca, né? Enquanto até a Alemanha nazista, a Alemanha chega a pedir desculpa a nível mundial, os japoneses não, até hoje eles não pediram desculpa. A visão imperialista. Os japoneses varreram a Segunda Guerra Mundial para baixo do tapete. Eles eram, inclusive, tão ruins ou piores do que a Alemanha nazista. Massacraram chineses. Foi uma coisa. Foi feito na Coreia e na China, foi um negócio terrível. Estupro, né, de mulheres usadas como escravas sexuais, assim. Então você veja, a China, né, atualmente, eu vejo o papel, eu acho que a visão do Domênico
Sul muito positiva nesse processo, né? E que os marxistas ocidentais eles não conseguem perceber. Nem a China, nem em alguns países, né? É considerado socialista, como a gente já citou o exemplo de vários. Porque esses países e esses intelectuais, como é o caso do Mao Tse-tung, né? O Partido Comunista Chinês, aí eu citei o Deng Xiaoping, né? Eles percebem a necessidade do desenvolvimento científico, né? E tecnológico para que a China chegue ao nível de desenvolvimento desses países que chegaram a colonizar, né? Semi-colonizar. Né? Então, você tem países, eles chamam, eles usam o termo de hegemonia, né? A gente fala de imperialismo, a China chinesa fala de hegemonia, que tem hegemonia, né? Então, essa é uma diferença, né, básica do texto que a gente chegou a trabalhar entre o marxismo ocidental e o oriental. Né? Enquanto um ficou discutindo questões ocidental, cultural, né, filosófica, por exemplo, a escola Frankfurt fala de questões assim, de ideologia, né, de alienação. Né? Você tem, por exemplo, dominação cultural. Né? Você vê, Adorno fala disso vários vezes. Né? Então, você tem, por exemplo, uma visão muito negativa em relação ao domínio da técnica. Né? Você tem a dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, né? Ela traça um processo de desenvolvimento do ponto de vista da razão, né? Como algo extremamente negativo. Até o próprio Habermas diz: que razão é essa, né, que critica a própria razão, né? E chega num beco sem saída. Né? Que eles colocam como se a razão, a racionalidade, ela fosse ocupada por tudo, o desenvolvimento tecnológico, e chega a um desenvolvimento, um domínio da natureza e dos próprios seres humanos, nesse sentido. Então, a escola Frankfurt dessa forma. Os chineses que fizeram a revolução, eles veem a tecnologia, o desenvolvimento das forças da ciência da natureza e das forças produtivas como Marx, e altamente positivo, né? Até para repelir o imperialismo, né? Repelir os países colonialistas, né? Que chegaram a colonizar. Então, o desenvolvimento das forças produtivas, da própria economia e do Estado tem um papel positivo e importante, né? Nesses países do marxismo oriental, especificamente da China, diferentemente dessa visão, né? Muito utópica, né? Do marxismo oriental. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Amanhã a gente tem um novo encontro, nós, no nosso grupo, né? A gente vai fazer hoje e amanhã, né? O nosso grupo de estudo do América do Sul e o grupo, né, que trabalha com a questão, né, do nosso projeto de extensão em filosofia política e direitos humanos, tá bom? E amanhã a gente continua essa discussão e eu vou entrar mais propriamente nesse outro livro, né, porque a gente discutiu muito basicamente aqui a questão do marxismo ocidental. Amanhã a gente vai pegar os textos que a gente poderia chamar de póstumos no sentido de que Domênico Sul não chegou a publicar, estava em cima das mesas, deveria publicar, mas ele faleceu antes e ele foi publicado em 2018, né, com o nome A Questão Comunista. A gente vai saber por que tem esse nome e a importância dessa discussão, tá bom, e desse texto, tá bom? Amanhã a gente pode